maravilha? Antes de mais nada, bem-vindos ao nosso canal. A pergunta é: como se começa uma ditadura, pessoal? Vou trazer para vocês aqui algumas coisas importantíssimas, vou falar para você e depois você vai analisar se o Brasil já está nesse processo ou se já estamos vivendo uma ditadura, beleza? O início de uma ditadura geralmente ocorre quando um grupo ou líder concentra o poder político, eliminando gradualmente ou de forma abrupta os mecanismos democráticos e as liberdades civis. Isso pode acontecer por diversos caminhos, incluindo crises políticas, econômicas ou sociais, e pode ser instaurado tanto por líderes eleitos democraticamente, quando por golpes de Estado, eis algumas pessoas comuns que levam ao início de uma ditadura. Primeiro ponto é a crise, pessoal. Crise como justificativa, ou seja, eles criam uma crise, eles criam um movimento. Ditaduras frequentemente surgem em períodos de instabilidade política, econômica ou social. Será que o Brasil está passando por uma crise política? Será que o Brasil está passando por uma crise social? Será que o Brasil está passando por uma crise econômica? Já deixe nos comentários aí a sua opinião. Isso aqui é uma reflexão, pessoal. O líder ou grupo que busca o poder absoluto justifica medidas autoritárias como necessárias para restaurar a ordem, combater a corrupção ou proteger o país de inimigos internos e externos. A gente pode ver o que está acontecendo no Brasil, uma perseguição políticas das pessoas que são conservadores de direita. Ponto 2. Erosão das instituições democráticas, limitação do poder legislativo e do judiciário, concentrado autoridade no executivo. No Brasil está acontecendo da seguinte forma: o executivo e o judiciário estão trabalhando juntos para assim instaurar a ditadura no Brasil, que já está instaurada. Limitação do poder legislativo. O que está acontecendo com o nosso Congresso? Por que o STF está julgando as coisas e não o Congresso ali fazendo as leis? Manipulação ou eliminação de eleições livres, muitas vezes impondo regras que favoreçam o grupo dominante. E qual é o grupo dominante que está hoje no poder? Vocês viram na eleição de 24? Vocês viram na eleição de 22? Que o Bolsonaro ganhou? Mas a eleição de 24 perdeu? Controle da mídia, ou seja, a mídia hoje ela é favorável ao governo. A grande mídia, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, tudo é a favor do governo, ou seja, são mídias controladas pelo governo, só falam aquilo que o governo quer. Censura ou controle sobre jornais, redes de televisão, rádio, internet, para limitar a liberdade de expressão e disseminar propaganda. O que mais está acontecendo é o quê? Propaganda a favor do governo. Criminalização da oposição ou das críticas ao governo, ou seja, não podemos criticar o governo atual. Esta é a realidade. Já estamos vivendo uma ditadura ou não, pessoal? Hein, pessoal? Deixe nos comentários aí se isso que eu estou dizendo aqui já não estamos vivendo. Restrição de liberdades civis. O que é isso? Eles querem regular as redes sociais. Para quê? Para nós não termos vozes, para as nossas vozes não ser escutadas. Redução ou eliminação de direitos como liberdade de expressão,
associação à manifestação. Cadê as pessoas indo para a rua com o desgoverno que está aí? Com a primeira-dama gastando como se não houvesse o amanhã? Hein? Cadê as pessoas indo para a rua no Brasil? Estamos numa ditadura ou não? Vai deixando nos comentários aí já. Ou seja, apoio militar ou uso da força. Qual é a força que o STF está usando para perseguição? Qual é a força que o STF está usando para perseguição? Como não tem o apoio militar, e pelo que eu estou vendo, o STF, na figura do Xandão, está querendo ser o cara que manda nas Forças Armadas. Mas ele está usando a Polícia Federal para caçar aqueles que ele não gosta. Estabelecimento de alianças com Forças Armadas. Mas eles estão usando a Polícia Federal. Repressão policial para silenciar opositores. Estão usando quem? A Polícia Federal. Prisão arbitrária, tortura, assassinatos de líderes, opositores. Até agora não assassinou ninguém, mas já morreu pessoas na prisão. Já morreu pessoas na prisão do 8 de janeiro. Quem lembra do Clezão? Quem lembra do Clezão? Clezão morreu na Papuda. Prisão política, perseguição, 8 de janeiro. Eles dizem que foi golpe. Golpe não foi. Ali foi uma manifestação das pessoas. Manipulação ideológica. O que eles estão manipulando? Eles querem que todo mundo só segue um lado, que é o lado da esquerda, que é o lado do comunismo. Construção de uma narrativa onde o líder ou regime é apresentado como indispensável para a nação. Incentivo ao culto à personalidade ou ideia de que o regime representa o povo contra uma elite corrupta ou inimiga. Quem eles estão perseguindo? Aqueles que se dizem ser de direita. Como fez lá o Bigodinho? Como que o Bigodinho fez? Como que o Bigodinho fez, pessoal? O Bigodinho, ele foi eleito democraticamente. O Bigodinho, ele consolidou o poder com medidas autoritárias após uma crise econômica. Ou seja, ele causa o caos para depois vir com uma suposta solução. Essa é a realidade. Com medidas autoritárias após uma crise econômica. Essa é a realidade. O outro lá de Cuba, como ele iniciou? Revolução prometendo reformas, mas rapidamente concentrou o poder em um regime de partido único. Lá o de Cuba. Inclusive, o nosso presidente atual, ele é parceiro desses caras. No Brasil, na época de Getúlio Vargas, apoiou uma crise política e proclamou uma nova Constituição, estabelecendo um regime autoritário. A transição para a ditadura pode ser rápida ou gradual, mas geralmente ocorre com o enfraquecimento de instituições democráticas e a aceitação ou a submissão de parte da população. A população brasileira, ela está de fato submissa, com medo do que pode acontecer amanhã. Por exemplo, eu sou pai de família, tenho uma esposa linda, maravilhosa e 3 filhos. Eu estou falando aqui para vocês, mas de repente eu posso começar a ser perseguido pela polícia do Xandão. Quem é a polícia do Xandão? A Polícia Federal. Hein, pessoal? Então, o que está acontecendo no Brasil é muito sério. Nós queremos que os 3 poderes sejam uníssonos, cada um no seu quadrado. O executivo para executar
O executivo deve ser o cara que vai executar aquilo que a população necessita, fazer as obras, cuidar do povo executivo. O legislativo, mas o Senado fazem as leis para melhorar a vida do povo. E o STF, Supremo Tribunal Federal, é o cara que vai proteger a nossa Constituição. O dever deles é o quê? É proteger a nossa Constituição. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão agindo como políticos, coisa que eles não são, não tiveram voto do povo. Então, o Brasil, ele já está dentro de uma ditadura. A questão é, como sair da ditadura a qual nós entramos? Esta é a pergunta. Como sair da ditadura que nós estamos? Vou repetir. Como sair da ditadura que nós nos enfiamos ou deixamos acontecer? Como sair dessa ditadura agora? Deixe nos comentários aí a sua opinião, compartilha esse vídeo, dá bastante like, já se inscreve neste canal, porque aqui eu vou trazer, enquanto puder, vou trazer a minha opinião. E a minha opinião é, já estamos vivendo uma ditadura disfarçada de democracia. Eu vou repetir mais uma vez, já estamos vivendo uma ditadura disfarçada de democracia. Se você gostou, curta, compartilha e divulgue para mais pessoas. Eu trouxe para vocês aqui um resumo de como acontece uma ditadura, de como o comunismo, né, se veste para tomar o poder. E eles já tomaram o poder, de fato. Agora a questão é, como nós vamos sair deste buraco? Como nós vamos sair desta ditadura a qual já está instaurada no Brasil? Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se assim Papai do Céu nos permitir.